Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos, minha turma do sétimo ano, para mais uma aula de língua inglesa. Como vocês estão? Tudo jóia? Então, galerinha, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Model 17 Hip Hop. Então, semana passada a gente falou de uma expressão artística que é o graffiti ou graffiti. E hoje nós vamos falar de uma outra expressão artística que fazem parte da mesma tribo, da mesma região, com as mesmas pessoas, que é o hip hop. Enquanto a gente estava conversando mais sobre expressão visual, visual expressions, agora a gente vai falar sobre movement expressions. As páginas que eu vou utilizar, 114 and 115, e para as nossas atividades, 118 to 120. Ok? Então vamos lá, galera? A propósito, hoje também é a finalização do nosso módulo, do nosso grupo 6. Vamos acabar o módulo 17 e finalizamos assim o nosso grupo 6, the group 6. Antes de tudo, eu tenho que dar alguns avisos para vocês. Nossa aula Zoom, ela é toda quarta-feira às 8 horas da manhã. Enquanto que também na quarta-feira você tem um outro encontro marcado comigo aqui no YouTube para assistir a aula teórica da semana. Ok, sétimo ano? Então, primeiro você vai lá na aula Zoom comigo, que a gente vai corrigir as atividades da semana anterior. E depois você vem aqui para o YouTube e assiste a nossa aula teórica da semana. O nosso mind map, lá na página 122, ele nos exemplifica todos os assuntos que a gente viu durante o capítulo inteiro, todo o chapter 6, que tem o nome Artistic Expressions. Então a gente está falando de expressões artísticas e demoramos dois temas muito importantes. Então lá no módulo 16, no Module 16, nós vimos o graffiti, também relembramos um pouquinho sobre colors e além disso, nós também estudamos um pouco de color idioms, que são expressões idiomáticas com cores, que envolvem cores. Então não é simplesmente ver cor, a gente também classificou essas cores em primary, secondary and neutral colors. Hoje, nós vamos então falar um pouquinho sobre o hip hop. Além disso, na nossa parte teórica mais gramatical, nós também vamos conversar sobre as prepositions of time, as preposições de tempo utilizadas na língua inglesa, que são as seguintes: in, on e at. Cada um deles tem uma particularidade, ela é utilizada de uma maneira diferente em cada um desses pontos, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, cada preposição ela vai ser utilizada em um determinado período de tempo específico, e é isso que a gente vai ver. Logo depois, numa parte mais de vocabulary, semana passada nós falamos de colors, essa semana nós vamos falar um pouquinho de dance movements. Então, alguns passos de dança in English, ok? Let's start, vamos começar então? Então, lá na page number 114, nós temos os seguintes questions para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Então, primeira questão. Pensa aí na resposta, se precisar, dá uma pausa no vídeo e vai analisando cada uma dessas perguntas diferentes, ok? First question. What kind of music do you like? What kind of music? Kind, gente, quase sempre pode ser traduzido como tipo. Então, qual é o tipo de music do you like? Second, do you like hip hop? Why or why not? Você gosta de hip hop? Sim? Ok. Por quê? Ou então não. Why not? Por que não? Why do you think hip hop started? Por que você acha que o movimento hip hop ele começou? Are hip hop and rap the same thing? Então o hip hop e o rap são iguais? São the same thing, a mesma coisa? Vamos falar um pouquinho sobre o hip hop? Então, galera, Sounds of Beats. Eu vou começar a leitura desse texto aqui com vocês. Por favor, acompanhe ou aqui na tela
ou então no livro. Não precisa ficar olhando para mim não, mas dá uma acompanhada nas palavras que estão nesse texto, ok? Let's go? Sounds of the beats. Hip hop or rap, it's a type of music which began in the late 1970s in the Bronx, in New York City. The culture of hip hop, which became admired all over the world, was created mostly by African Americans and Hispanics who got together to play music and dance at neighborhood parties. It came as an alternative to unemployment, as some of them found work as DJs in discos and others got famous for their dancing moves or their rhythm. Hip hop included many types of expression, for example, rapping, DJing, dancing, and graffiti. It's like singing and talking all the same time. The singer or the group usually say words in the often right. People enjoy it because throughout the music, singers can say what they think about many aspects of life in big cities. Fans of hip hop wear certain style of clothing called urban clothes, such as t-shirt, baggy pants, baseball caps, large jewelry, and colorful tennis shoes. Então, galera, vamos falar um pouquinho da cultura do hip hop. Hip hop, ou então chamado de rap, sim, são a mesma coisa, é um type of music que começou lá nos anos 1970, lá na década de 70, no Bronx, em New York City, na cidade de New York. Por que ela começou, gente? Essa cultura do hip hop, ela começou justamente depois que saiu lá dos Estados Unidos e difundiu para o mundo inteiro. Mas a principal utilização e a principal causa do nascimento do movimento hip hop é o seguinte: a maioria dos African Americans and Hispanic, eles viviam em uma cultura muito de unemployment. Então já tinha muita complicação, principalmente com os African American. O racismo era muito grande. Então eles não conseguiam emprego para poder viver, para poder sobreviver. Nem eles, nem os hispânicos, que são os Latins. Os Estados Unidos eles têm um certo preconceito com quem não é realmente americano, ou sendo americano para quem não é branco. O racismo é muito forte, a xenofobia também é muito forte, principalmente pelos países asiáticos, não, desculpa, os latinos que vão para os Estados Unidos para poder ganhar a vida, para poder conseguir emprego, para poder trabalhar e recebem muito dessa crítica dentro do próprio país. Então eles foram criados esse estilo, essa cultura, para que possam ser, para que eles juntos pudessem estar nas suas neighborhood parties, nas festas de vizinhança e sempre playing music and dance. Então sempre tocando música e dançando. Isso virou então, com o tempo, uma alternativa para esse desemprego, onde a maioria dos DJs, sim, DJ, é o nome correto daquela profissão. Yes. Aí tem a abreviação, que é o D, a letra D, e o J, que é a letra J. Isso virou uma alternativa. Então ela começou a dar dinheiro. Porque você continha os DJs iam tocar em outras festas, recebiam dinheiro por isso. Também tem aqueles outros que ficaram muito famosos pelas suas dance moves. Então, os seus passos de dança, eles começaram a ficar famosos. E com isso eles conseguiram, então, ganhar a vida, ganhar dinheiro através da utilização do hip hop. Inclusive, gente, dentro da cultura hip hop, existem várias outras expressões de cultura que não só a dança ou a música. Então você vai ter o rapping, que é a música, DJing, que é a mixagem de som, dancing, que é a dança, e a expressão visual deles é o graffiti, que a gente viu na semana passada. Então,
E o que é o rapping, afinal de contas? Parece muito com você estar singing and saying and talking all the same time. Então você meio que está cantando e está falando tudo ao mesmo tempo. E a maioria dessas músicas, das letras dessas músicas, tem um ritmo muito acelerado. É também importante dizer que uma das grandes características é porque esses cantores, eles can say what they think about many aspects of life in big city. Então, o tema cidade grande, ele é sempre muito abordado durante o rap ou hip hop. E isso é muito interessante, porque geralmente essa parte da sociedade, principalmente lá no Bronx, que fica numa favela praticamente, lá em Nova York, e aqui no Brasil também, todos os é, raps de comunidade dá voz a uma galera que não consegue falar porque faz parte de uma minoria. E uma minoria pobre, uma minoria negra, uma minoria muito reprimida pela sociedade, sabe? Então isso dá voz para eles poderem falar o que eles acham, o que eles pensam, o que eles veem sobre toda a nossa sociedade. Fans of hip hop, eles wear um tipo de roupa muito característico. Então, o tipo de roupa de quem vive, de quem é da cultura hip hop, você reconhece na hora. Quais são esses tipos? Nós temos o nome desse tipo de roupa, inclusive, é chamada de urban clothes, ou roupas urbanas. Quais são os exemplos? Nós temos t-shirt, bag pants, baseball caps, large jewelry, and colorful tennis shoes. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns hip hop dance movements. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para vocês pausarem o vídeo um pouquinho e vocês tentem colocar esses nomes que estão aqui em cima nesses 6 passos de dança diferentes. Vou pedir para vocês poderem tentar colocar aí sem ajuda primeiro, depois a gente vai vir aqui então corrigir. Antes disso, eu vou falar para vocês qual é a pronúncia de cada um desses movimentos. Então nós temos o floor hocking, head spin, suicide, the arm wave, the matrix, e the turtle. Tenta colocar, gente, e eu volto com a resposta depois. Como eu sei que todo mundo já tentou fazer sozinho e agora tá só corrigindo aqui comigo, eu vou então mostrar para vocês o nome dos principais passos de dança do hip hop. Eu vou começar pelos mais simples, pelos mais tranquilos, que é o The Matrix e o Arm Wave. São os mais facinhos de identificar. The Arm Wave é esse primeiro. Wave é a onda e o arm são os braços. Então, The Arm Wave. Encontramos aqui. The Arm Wave. Em seguida, nós temos o The Matrix. Também é um tipo de homenagem a um filme do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, que fez bastante sucesso e vai voltar quando a pandemia acabar. É o The Matrix. A famosa cena do Neo fugindo das armas, das balas das armas e passando por ele em câmera lenta. Logo depois, agora nós temos os mais ou menos. Entre os mais ou menos, nós vamos começar com o head spin, que é a cabeça girando, e o the turtle, que também são mais parecidos com os seus nomes, the turtle, a tartaruga, e ele é bem interessante. Então nós temos aqui the head spin, e nós temos o the turtle. Os dois últimos
são Floor Hocken and Suicide. Bem, gente, o Suicide é esse movimento aqui. Ele é super complicado porque ele realmente, se você cair de uma forma não muito legal, você realmente pode morrer. É real isso. Pode quebrar o pescoço, igual a sua mãe fala, pois é, acontece. E o último, então, Floor Hocken. Floor Hocken. Falando um pouco deles, agora eu quero apresentar para vocês uma das séries mais maravilhosas, incríveis e hilárias que eu já assisti, chamada Everybody Hates Chris. Em português ficou Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho que vocês já devem ter visto essa série. Eu vou falar só um pouquinho sobre ela, porque ela conta sobre a vida do Chris, o Chris Rock, que nasceu dentro da cultura hip hop. Então, Everybody Hates Chris is an American sitcom based on the life of Chris Rock. One of the factors that draws the most attention in the show is the soundtrack, full of American classics, ranging from pop to jazz and rock and much early rap and hip hop. Então, galera, a soundtrack, a trilha sonora da série em si, ela é super interessante, porque além de trazer todo o início da cultura hip hop, porque a série ela passa aí entre os anos 80, então um pouco depois da criação do hip hop, e num bairro tão periférico quanto que o Chris Rock morava, no Brooklyn. Então, gente, é bem interessante assistir e analisar esses pequenos pontos além da história, que é sensacional. Vamos agora para a nossa parte de gramática. Prometo que essa tá mais fácil do que as outras que a gente já viu esse ano, viu, gente? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre preposition of time. São 3 preposições que a gente vai conversar, cada uma delas usada em situações diferentes. Vou mostrar para vocês. Então, we use different preposition for talking about time. Então, cada preposição tem o seu momento diferente de ser utilizado. O in, it's used for. Então, o in nós vamos utilizar quando? Quando estivermos falando sobre months, years, seasons and centuries. Então, months, meses, years, anos, seasons, algum tipo de temporada. Pode ser as 4 estações do ano, como pode ser temporadas do ano, ok? And centuries, são séculos. Os exemplos são os seguintes. Para months, Jay-Z, one of the most influential figures in hip hop, was born in December. Years, hip hop began in 1970. Seasons, the music festival is always in spring. Centuries, what music from the past has influenced music in the 21st century? Essa é a utilização do in. O on, quando é que o on ele é utilizado? Vamos ver 2 exemplos. In days, que são dias, então dias específicos da semana, por exemplo, or dates, ou então datas específicas, com dia, mês e ano. Se for só um ano jogado, a gente usa in. Se for só o mês jogado, a gente joga o in novamente. Mas se for um dia ou então a data completinha, on. Vamos para os exemplos. The days. The kids have hip hop dancing classes on Mondays and Wednesdays. Exemplo de dates. The word hip hop first appearing in print on September 21st, 1982. Quando utilizamos o at ele é utilizado para 2 pontos principais. The precise time, então um tempo muito específico, uma hora muito específica, então 1h da tarde, 1h25 da tarde, 3h da tarde, 3h24 da tarde, horas específicas, ou então em dias específicos, onde a gente chama de holidays, os feriados. Quando você vai falar de dias muito específicos, nós utilizamos o at. Olha os exemplos. Para the precise time, the concert will start exactly at midnight. E exemplo para holidays,
At Christmas, Natal, people listen to the score in the theater. Ok? Então, recapitulando. In é utilizado para meses, anos, temporadas, estações do ano ou centuries que estão meio jogados, mas são informações. O on ele é utilizado quando nós temos um dia específico com mês, dia e ano, ou então dias específicos da semana. E o at ele é utilizado para horas exatas e também para holidays, para feriados. Dito isso, vamos para as nossas activities da page number 118. Então, lá na primeira questão ele diz o seguinte: Read the text about hip hop again and answer the question. Which are some artistic expression of hip hop culture? Então, quais são as expressões artísticas que nós temos dentro do hip hop? E eu venho com vocês e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso no texto. Então, o hip hop, ele fala que existem many types of expression. For example, rapping, DJing, dancing and graffiti. Então, é essa a nossa resposta da letra A. They are rapping, DJing, dancing and graffiti. Ok? Na letra B, is graffiti a type of music? A gente estudou grafite semana passada. Ele é um type of music? No, it isn't. Ele é um tipo de visual expression. Então, no, it isn't. Graffiti is a drawing made on the public place. Então, o grafite ele é uma coisa utilizada ou feita, desenhada nos locais públicos. Ok? Let us see. What do our hip hop artists singing about? Sobre o que esses artistas de hip hop cantam, falam, colocam a sua opinião sobre. E a letra D, what is the role of the DJ? O que o DJ ele vai fazer? Então nós temos aqui que os rappings, eles fault their music, falando sobre a música deles. Singer can say what they think, ele pode dizer o que pensa. About many aspects of living in the big cities. Então, sobre muitos aspectos da cidade grande. Então, they sing about many aspects of life in big cities. E a letra D, qual é o tipo de trabalho dos DJs? They mix songs, speed it up and slow down a song beat. Então eles podem fazer com que essa música ela fique mais rápida ou mais devagar. Trabalhando isso com a batida da música também, que é bastante importante. Segunda questão. Identify who the hip hop singer is. What elements help you to choose the answer? Então, você vai dar uma olhadinha nesses 4 musicians que estão aqui e você vai me circular aí qual deles é o cantor de hip hop. Depois, na continuação da segunda questão, que está logo na outra página, na 119, você vai escrever para mim quais foram os pontos principais. Como foi que você identificou ele? O que foi que você utilizou para te ajudar a identificar o cantor de hip hop? Terceira questão. Complete the sentence using the correct preposition of time. Então, nós vamos utilizar aqui a preposição de tempo correta. Will Smith was born. Will Smith, ele nasceu September 25th, 1968. Então, data específica, bonitinha, com dia, mês e ano. Qual que a gente vai colocar? At. In. On. Very good. Vou fazer a letra B aqui com vocês também. World Music Day. World Music Day. O Dia Mundial da Música. It's celebrate. Johnny. E aí nós temos um meizinho jogado. Utilizamos o at. O on. Qual que nós vamos utilizar? Exactly. O in. As outras letras ficam com vocês.
Quarta questão. Use the words from the box to complete the paragraph about DJ Kool Herc and circle the correct preposition. Então nós temos algumas palavras aqui no box que fala do DJ Kool Herc, e nós vamos preencher essas palavras que estão faltando no texto e circular quais são as preposições corretas a serem utilizadas em cada parte do texto. Então são duas atividades em uma. Vamos aqui. Nós temos as palavras no texto, ou no box. April, é o mês. Father, pai. 1967, então 1967. Hip Hop, Jamaica. Name, 12. Vamos completar. DJ Kool Herc's real is Cliff Campbell. Então nós temos aqui um real e é Cliff Campbell, DJ Kool. Então provavelmente esse aqui é o nome verdadeiro dele. Nome nós colocamos como name. Então nome em inglês, name. And he is considered the hip hopper of hip hop. Ele é considerado o abril do hip hop. The father of hip hop, pai do hip hop. O 1967 não faz sentido aqui. O hip hop do hip hop. Não faz sentido também não. O Jamaica do hip hop. Não. O nome não. Name já foi. O 12 do hip hop. O 12 do hip hop. Não. Então realmente é father. Então colocamos aqui father. Esse é o carinha pai do hip hop. Cliff was born. E aí nós temos uma data específica. Nós temos uma data aqui. Nós temos um dia. Nós temos um ano. Está faltando um mês. E por coincidência, gente, nós temos um mês aqui em cima do nosso box, que é April. Então vamos acrescentar April. E antes disso, nós temos uma preposição. Mas qual preposição utilizar? É uma preposição que logo depois vem um mês, um dia e um ano todinho. Qual preposição a gente pode colocar? O in? Não. O on? Ou at? O on. Então, datas exatas, bonitinhas. Nós vamos circular o on. Beleza? Kool Herc is from. Então, ele é de onde? Geralmente, então, aqui está faltando um complemento da resposta, que é o local de onde ele veio, de onde ele nasceu. O único país aqui no nosso box é Jamaica. Então, Jamaica. But he immigrated to the Bronx. Então, ele imigrou para o Bronx. Alguma coisa aqui. E nós temos uma informação faltando. Provavelmente é uma informação de data, porque quando foi que ele imigrou? But he immigrated to the Bronx. E aqui nós temos umas preposições de tempo. Então, provavelmente, nós vamos falar de tempo. Então, qual é o tempo que está faltando aqui? Isso. O ano, the year, de 1967. E antes disso, gente, vamos pensar um pouco. Qual preposição de tempo a gente pode estar colocando aqui para ficar correta essa nossa frase? O at é um ano específico ou um feriado? Não. On tem a data específica, bonitinho, um dia da semana específico e tudo mais? Não. Como é um ano jogado, assim, meio... Pode ser qualquer dia desse ano, então nós vamos utilizar o in. Então, lá dentro do ano de 1967, um dia desses aí ele imigrou e foi. Entendeu? When he is only years old. Então, years old, idade, tá faltando um número. O único número que nós temos aqui, além do 1967, que já foi, é 12. Então, quando ele tinha 12 anos de idade. 12 years old. DJ Kool Herc is credited with giving the first hip hop party. É o último que sobrou. Só que antes disso, nós temos que ver o seguinte. Ele vai utilizar
o Hip Hop Party. Quando foi que ele fez isso? Foi em 1973, in the Bronx. Então ele fez a primeira festa de hip hop nesse ano. É uma data específica? Não. Tem um dia específico? Não. É um feriado? Não. Então nós vamos utilizar a preposição in novamente. Ok? E é isso aí. Finalizamos a quarta questão. Só que agora você vai dar uma olhadinha naquele texto que a gente acabou de completar e vai responder a quinta questão. Qual é a pergunta? Read DJ Code's hack paragraph again. Então você vai ler aquele parágrafo novamente e vai responder o seguinte. Lá tem 4 números. Cada número desses significa alguma coisa. E é justamente essa alguma coisa que eu quero saber. O que foi que aconteceu em 1967? O que foi que aconteceu quando esse DJ tinha 12 years old? O que é esse 16? Ele está se referindo a quê, gente? Tem um número 16 lá em cima. O que é esse 16? É o dia que aconteceu o quê? E 1973 é um ano que aconteceu o quê? O que foi que ele fez em 1973? Coloque em inglês, retirando as palavras do texto. Ok, galera? Homework de vocês fica aí na página 120. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais do hip hop. Fica com Deus, galera. E bye bye. Aqui no izinho do nosso vídeo, eu vou colocar alguns vídeos de referências sobre dance moving, para vocês darem uma olhadinha nos dance moving do hip hop, beleza? Beijo grande para vocês e bye, galera do sétimo.